Voltei para o Porto há 2 anos. 40 anos em França, a trabalhar nos Correios de Paris, a poupar cada euro, a sonhar com este momento. A casa estava como a deixamos, a mesma varanda com vista para o Douro, o mesmo cheiro à umidade nas paredes. A minha mulher chorou quando entramos. Eu também queria chorar, mas não sabia se de alegria ou de algo que ainda não conseguia nomear. Pensava que voltava para casa. Descobri que voltei para um lugar onde já ninguém me espera. Fica até ao fim para saber por que é que às vezes voltar pode ser a decisão mais solitária da nossa vida. Parti para a França em 1984. Tinha 29 anos, uma mulher grávida e um futuro que em Portugal parecia impossível. O meu pai dizia que era loucura, que a nossa terra é a nossa terra, mas eu via os meus amigos sem trabalho, via as fábricas a fechar, via o país ainda a recuperar de tudo o que tinha passado. França precisava de gente para trabalhar. Disseram-me que lá qualquer homem honesto podia ganhar o seu pão. Não menti a mim próprio, sabia que ia ser difícil, mas nunca pensei que ficaria 40 anos. Os primeiros tempos foram duros. Dormia num quarto partilhado com mais 3 portugueses, todos da zona do Porto, todos com a mesma história. Trabalhava de manhã à noite, aprendia francês aos tropeções, mandava quase todo o dinheiro para Portugal. A minha filha nasceu lá, o meu filho também. Cresceram a falar francês melhor que português. A minha mulher insistia para falarmos português em casa, mas eles respondiam em francês. Na escola, com os amigos, no trabalho mais tarde, tudo era em francês. Portugal era o país onde os pais nasceram, onde iam de férias no verão, onde os avós viviam. Mas não era a casa deles. Isso doía, mas eu entendia. Eles eram franceses. Nasceram lá, cresceram lá. A vida deles estava lá. Trabalhei nos Correios durante 37 anos. Comecei como distribuidor de correspondência, a caminhar pelas ruas de Paris com o saco às costas, chuva ou sol, inverno ou verão. Depois, consegui um lugar dentro, na triagem. O trabalho era repetitivo, mas honesto. Os meus colegas eram de todo o lado, portugueses, argelinos, marroquinos, polacos, todos longe de casa, todos a trabalhar para mandar dinheiro para algum lugar onde alguém esperava. Fiz amigos, bons amigos. Alguns voltaram para os seus países, outros ficaram, outros morreram, longe de casa. A vida lá era diferente da vida em Portugal. Mais organizada, mais fria talvez, mas também mais previsível. Sabias que se trabalhavas, recebias. Sabias que havia regras e que as regras eram para todos. Isso dava uma certa paz. Os meus filhos cresceram. Estudaram, arranjaram trabalho, casaram, tiveram filhos. Eu e a minha mulher ajudávamos como podíamos. Ficávamos com os netos quando os pais trabalhavam. Preparávamos jantares aos domingos. Tentávamos manter a família unida. Mas sentia que algo se estava a perder. Os netos não falavam português. Tentei ensiná-los, mas eles riam-se do meu sotaque em francês. Diziam que o avô falava de forma estranha. Para eles, eu era o velhinho simpático que fazia arroz doce e contava histórias de um país distante. Não éramos próximos como eu era próximo dos meus avós. Não havia aquela ligação profunda. Eles eram franceses. Eu era português. E essa diferença, por mais que tentasse ignorar, estava sempre lá. Quando fiz 67 anos, reformei-me. Recebi a minha pensão francesa, um valor decente depois de tantos anos a descontar. A minha mulher começou a falar sobre voltar. Dizia que tínhamos de voltar antes que fosse tarde, antes que ficássemos velhos demais para fazer a mudança, antes que Portugal se tornasse apenas uma memória. Eu hesitava. A vida em França era cômoda. Tínhamos os nossos médicos, os nossos amigos, a nossa rotina. E, principalmente, tínhamos os filhos e os netos perto. Mas a minha mulher
insistia. Dizia que queria morrer em Portugal, que queria ouvir o português na rua, que queria voltar para a nossa casa, para a nossa cidade. E havia outra coisa que ela não dizia, mas eu sabia, sentia que nos últimos anos nos tínhamos tornado invisíveis. Os filhos estavam ocupados com as suas vidas, os netos cresciam e não precisavam de nós como antes. Éramos o passado deles, não o presente. Comecei a sonhar com o regresso. Imaginava como seria mostrar Portugal aos meus netos. A sério, não apenas 2 semanas de férias. Imaginava levá-los ao Douro, mostrar-lhes as vinhas, contar-lhes histórias da família, fazer com que percebessem de onde vinham. Pensava que se voltássemos, se tivéssemos a casa sempre aberta, eles viriam mais vezes. Haveria férias escolares, fins de semana prolongados, natais em família. A distância não era assim tão grande, apenas 2 horas de avião. E com a Reforma Francesa, podíamos viver bem em Portugal, melhor até que em França. Os meus filhos apoiaram a decisão. Disseram que era a nossa vida, que devíamos fazer o que nos fazia felizes. Prometeram visitar-nos regularmente. O meu filho disse que os miúdos precisavam conhecer melhor as suas raízes, que era importante. A minha filha disse que viriam sempre que pudessem, que no verão ficavam umas semanas conosco. Acreditei, quis acreditar. Preparamos tudo com cuidado. Vendemos o apartamento em França. Arrumamos 40 anos de vida em caixas. Havia coisas que não sabíamos se levar ou deixar. Fotografias, documentos, pequenos objetos que tinham acompanhado a nossa vida. No fim, levamos pouco. A casa no Porto estava mobilada, tinha tudo o que precisávamos. Fizemos uma festa de despedida com os amigos. Houve abraços, lágrimas, promessas de nos visitarem. Sabia que provavelmente não voltaria a ver a maioria deles. A vida é assim. As pessoas prometem, têm boas intenções, mas a distância e o tempo fazem o seu trabalho. Chegamos ao Porto numa tarde de setembro. A casa estava exatamente como a tínhamos deixado, porque vínhamos sempre no verão e mantínhamos tudo em ordem. Mas era diferente agora. Não era mais a casa de férias, era a nossa casa, para sempre. Abrimos as janelas, deixamos o ar entrar. O Douro estava ali, as gaivotas gritavam, ouvia-se português na rua. A minha mulher sorriu, disse que tínhamos feito bem, eu quis acreditar. Os primeiros dias foram estranhos. Acordava e demorava uns segundos a perceber onde estava. O silêncio era diferente do silêncio de Paris. As buzinas, as sirenes, o metro a passar, tudo isso tinha desaparecido. Agora havia o rio, os pássaros, o sino da igreja. Comecei a fazer as minhas caminhadas. Descia até a ribeira, tomava café, observava os turistas. Tentava reconectar-me com a cidade. Mas 40 anos mudam muita coisa. As ruas que eu conhecia tinham lojas diferentes. Os cafés onde ia em jovem já não existiam ou tinham mudado de donos. Os amigos da minha juventude, alguns tinham morrido, outros tinham ido embora, outros estavam velhos e doentes. Encontrei o Manuel, que tinha sido meu vizinho. Não nos víamos há anos. Falamos durante 1 hora, mas percebi que já não tínhamos muito em comum. Ele tinha vivido no Porto toda a vida. Eu tinha vivido em França. Éramos estranhos com memórias partilhadas de há muito tempo. As primeiras semanas foram de descoberta e também de choque. Portugal tinha mudado. Claro que eu via essas mudanças quando vinha de férias. Mas viver é diferente de visitar. Os preços eram mais altos do que esperava. Não eram preços de Paris, mas também já não eram os preços de Portugal que eu guardava na memória. O supermercado, o café, a farmácia, tudo custava mais do que eu pensava. A minha pensão francesa dava para viver, mas não para viver com a folga que eu imaginava. E havia a burocracia. Tentei inscrever-me no centro de saúde. As filas, os papéis, a espera. Em França, com a minha carte vitale, tudo era simples. Aqui sentia-me perdido.
Precisava de um médico de família, mas disseram-me que não havia vagas. Tinha de ir às urgências para qualquer coisa, e as urgências tinham horas de espera. Mas o que mais me chocou foi a solidão, não a solidão de estar sozinho, porque tinha a minha mulher, mas a solidão de perceber que ninguém me conhecia, que ninguém estava à minha espera. Em França, tinha os meus colegas dos Correios, tinha os amigos portugueses do café, tinha a rotina de ver os meus filhos e netos. Aqui não tinha nada disso. A minha mulher adaptou-se melhor. Juntou-se a um grupo de senhoras da igreja, começou a ir ao ginásio, fez amigas. Mas eu sentia-me deslocado. Os homens da minha idade que encontrava no café tinham as suas conversas, os seus assuntos, as suas vidas. Eu era o que tinha voltado de França. Faziam-me perguntas educadas, mas percebia que era um estranho. Não tinha acompanhado a vida da cidade durante 40 anos. Não conhecia as histórias, as intrigas, as conexões que se constroem ao longo de uma vida vivida no mesmo lugar. Esperava a visita dos meus filhos. Tinham prometido vir nas férias de outubro. Preparei tudo. Comprei comida que eu sabia que eles gostavam, arrumei os quartos, planeei passeios. Depois recebemos uma mensagem. A minha filha dizia que tinham tido um imprevisto, que o marido não podia tirar férias nessa altura, que vinham no Natal. Fiquei desapontado, mas compreendi. A vida deles era em França. Tinham as suas obrigações. No Natal, vieram. Ficaram uma semana. Foi bom tê-los cá. Os netos, já adolescentes, passavam o tempo nos telemóveis, queixavam-se do calor, perguntavam por que é que não havia boa internet. Tentei levá-los a sítios que achava que iam gostar. O Oceanário, o Palácio da Pena, o Douro. Eles tiravam fotografias para pôr nas redes sociais, mas via que estavam entediados, preferiam estar em Paris com os amigos. O meu filho foi simpático, mas distante. Uma noite depois de jantar, perguntou-me por que é que eu tinha voltado. Disse que não entendia. Tínhamos uma vida boa em França. Estávamos perto deles. Por que é que tinha feito isto? Tentei explicar. Falei da saudade, da vontade de voltar às raízes, da nossa casa, da nossa terra. Ele abanou a cabeça. Disse que eu tinha passado 40 anos em França, que a minha vida estava lá, que agora estava sozinho aqui. Não consegui responder, porque parte de mim sabia que ele tinha razão. Depois dessa visita de Natal, as coisas mudaram. Tinha prometido a mim mesmo que não ia ser daqueles pais que pressionam, que ligam todos os dias, que se queixam. Mas era difícil. Fazia videochamadas uma vez por semana, depois uma vez de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês. As conversas eram cada vez mais curtas. Os netos apareciam para dizer olá e depois desapareciam. Os meus filhos falavam das suas vidas, do trabalho, dos problemas, mas sentia que estava cada vez mais longe. Já não fazia parte do dia a dia deles. Não estava lá para os jantares de domingo, para ficar com os netos, para as pequenas coisas que mantêm uma família unida. As férias de verão chegaram. Tinham prometido vir passar umas semanas. Preparei-me durante meses. Ia ser a grande visita, a que ia mostrar-lhes que tinham feito bem em apoiar o nosso regresso. 2 semanas antes, recebi a mensagem. A minha filha tinha conseguido umas férias boas no sul de França, perto da praia. Tinham alugado uma casa com amigos. Perguntava se eu e a minha mulher não queríamos ir lá, passar uns dias com eles. Uns dias, no sul de França. Senti qualquer coisa partir-se dentro de mim. Respondi que não podíamos, que tínhamos coisas para fazer. Não era verdade. Não tínhamos nada para fazer. Mas o orgulho não me deixou dizer que sim, que ia mendigar uns dias com os meus próprios filhos nas férias deles. O meu filho veio em agosto, mas só uma semana. Veio sozinho. Disse que a mulher e os miúdos tinham ficado porque tinham outros planos. Passamos uma semana juntos. Foi agradável, mas também triste.
Tentei falar com ele e perceber a sua vida, mas sentia uma distância enorme. Numa tarde estávamos na varanda a ver o rio. Perguntei-lhe se estava feliz. Ele olhou para mim, surpreendido. Disse que sim, que estava bem. Tentei dizer-lhe que tinha saudades dele, dos netos, que gostava que viessem mais vezes. Ele ficou desconfortável. Disse que era difícil, que a vida em Paris era complicada, que tinha muito trabalho, que os miúdos tinham as suas atividades. Depois disse qualquer coisa que ficou comigo. Disse: pai, tu escolheste voltar. Nós respeitamos isso, mas a nossa vida está em França. Não podemos estar sempre a vir cá. Tinha razão. Eu tinha escolhido, e a escolha tinha consequências. Passou mais um ano. As videochamadas mensais tornaram-se esporádicas. Às vezes passavam 2, 3 meses sem falarmos. Quando ligava, sentia que os estava a incomodar. As conversas eram breves, funcionais. Como estás, pai? Bem, e vocês? Também bem, muito trabalho. E os miúdos? Crescidos, sempre a correr. Quando vem cá? Logo se vê, pai. Está difícil. E assim terminava. No último Natal, não vieram. Disseram que iam passar com a família da minha nora. Mandaram uma mensagem. Feliz Natal, pai. Beijinhos. Olhei para aquela mensagem durante muito tempo. Feliz Natal. Beijinhos. 40 anos da minha vida. 2 filhos que criei, que eduquei, por quem trabalhei até as mãos doerem. E agora isto, uma mensagem de Feliz Natal. A minha mulher sofre, mas não fala. Vejo nos olhos dela. Passa horas a ver fotografias dos netos, a seguir as redes sociais deles. Vê a vida deles a acontecer longe de nós. Aniversários, festas, viagens, tudo sem nós. Somos fantasmas na vida deles. Nomes que aparecem de vez em quando nas mensagens. Os avós que vivem em Portugal. Tento não pensar muito nisso, mas há noites em que não consigo dormir. Fico na varanda a olhar para o Douro e pergunto-me: para quem voltei? Deixei França, onde tinha os meus filhos perto, onde podia ver os meus netos crescer, onde tinha uma vida construída. Voltei para Portugal, para a casa onde nasci, para a cidade que amava. Mas essa casa, essa cidade, já não são minhas. Ou talvez nunca tenham sido, depois de 40 anos, longe. Os meus amigos já não estão. A minha família já não está. As ruas são outras. E os meus filhos, a minha verdadeira família, estão a 1000 quilômetros de distância, a viver as suas vidas sem mim. Às vezes vou até a Ribeira e vejo famílias de turistas, pais com filhos, avós com netos. Riem, tiram fotografias, estão juntos. E sinto uma inveja terrível, não de não serem portugueses, mas de estarem juntos, de pertencerem uns aos outros. Eu pertenço a um lugar que já não me reconhece e perdi as pessoas que eram o meu verdadeiro lugar. Há um provérbio que diz que casa é onde o coração está. O meu coração está partido entre 2 lugares e não pertence totalmente a nenhum. Em França, era o português. Em Portugal, sou o que viveu em França. Não sou totalmente de nenhum lado. A vida agora é tranquila, mas vazia. Acordo, tomo o pequeno almoço, leio o jornal, dou um passeio, vejo televisão, vou dormir. A minha mulher tem as suas atividades, as amigas. Eu não. Tento manter-me ocupado, arranjo coisas na casa, leio, vejo filmes. Mas há um vazio enorme. Em França, por mais que me sentisse estrangeiro, tinha um propósito. Trabalhava, ajudava os filhos, estava presente na vida deles. Aqui não tenho propósito nenhum. Sou um reformado de 69 anos, numa cidade que não me conhece, longe dos únicos que me conhecem verdadeiramente. Financeiramente conseguimos viver. A pensão francesa dá para pagar as contas, para comer bem, para ter uma vida digna. Não passamos necessidades. Mas o dinheiro não compra o que eu mais quero. Não compra a presença dos meus filhos. Não compra o riso dos meus netos. Não compra o sentimento de pertencer.
Às vezes, penso em voltar para a França. Mas seria ainda pior. Vendemos o apartamento, já não temos lá nada. E os meus filhos deixaram claro, sem dizer diretamente, que a vida deles não tem espaço para pais que precisam de atenção constante. Se voltasse, seria para um apartamento alugado, sozinho numa cidade onde já não tenho amigos, esperando por visitas que não viriam. Pelo menos aqui tenho a casa, tenho o rio, tenho a língua que é minha. A saúde vai indo. Não estou doente, mas sinto o peso dos anos. As dores nas costas de tantos anos a carregar sacos de correio, os joelhos que doem quando está a umidade, a vista que vai falhando. Consegui médico de família depois de meses de espera. É simpático, mas diz o que todos dizem. Idade, tem de conviver com isso. Quando preciso de ir ao hospital, as urgências demoram horas. Em França tinha os meus médicos. Conheciam-me, sabiam do meu histórico. Aqui sou um número numa fila. Mas também não posso queixar-me. Há gente muito pior que eu. O que me custa mais é a solidão. Não a solidão física, mas a solidão de não importar a ninguém. Podia morrer amanhã. E quem daria por isso? A minha mulher, claro. Talvez algum vizinho estranhasse não me ver. Mas não há ninguém que precise de mim. Ninguém cuja vida seria diferente sem mim. Os meus filhos continuariam as suas vidas. Ficariam tristes, claro, viriam ao funeral, mas depois voltariam a Paris e a vida deles seguiria em frente. Eu seria uma memória, uma fotografia na parede. Há dias bons, dias em que acordo e sinto o sol, ouço os pássaros, bebo o meu café e penso que está tudo bem. Dias em que a minha mulher sorri, em que damos um passeio de mãos dadas, em que lembramos os bons tempos. Dias em que recebo uma mensagem inesperada de um dos meus filhos, ou vejo uma fotografia nova dos netos. Nesses dias consigo convencer-me de que fiz a escolha certa, de que estou onde devia estar. Mas são cada vez menos esses dias. A maioria dos dias é apenas a rotina vazia de quem espera que o tempo passe. Se pudesse voltar atrás, faria diferente? Essa é a pergunta que me persegue. Se tivesse ficado em França, estaria mais perto dos meus filhos. Não seriam visitas planeadas com meses de antecedência. Seria a vida normal de uma família. Jantares aos domingos, festas de aniversário, ajudar com os netos, ser parte das suas vidas. Não um estranho que aparece de vez em quando, mas também teria de aceitar que França era a minha casa, que nunca mais voltaria a viver em Portugal, que morreria longe da minha terra. E não sei se conseguiria fazer essa paz comigo próprio. Talvez não exista escolha certa. Talvez, quando se passa tanto tempo longe, já não se pertence verdadeiramente a lado nenhum. É sempre estrangeiro. Em França, era o português. Em Portugal, sou o que viveu em França. E os filhos, que eram a ponte entre os dois mundos, tornaram-se franceses. Para eles, Portugal é exótico, interessante para umas férias, mas não é casa. Casa é Paris, é a língua francesa, são os amigos franceses, é a vida francesa. E eu que fui para a França para dar uma vida melhor aos meus filhos, consegui. Dei-lhes uma vida melhor, mas perdi-os no processo. Há uma lição nisto tudo, e é amarga. Família não é onde nasceste. Família não é a terra dos teus pais, a língua dos teus avós, a casa onde cresceste. Família é onde te querem. É onde há pessoas que esperam por ti, que precisam de ti, que a vida delas é melhor porque tu estás lá. Eu achava que voltar para Portugal era voltar para a família, para as raízes, para casa. Mas enganei-me. A minha família estava em França. Eram os meus filhos, os meus netos, por mais franceses que fossem. Eram eles que davam sentido à minha vida. E eu troquei isso por uma ideia romântica de regresso, por uma saudade de algo que já não existia. Se estás a pensar em voltar, se passaste anos longe e agora sonhas com o regresso, pensa bem. Pensa onde estão as pessoas que amas.
Pensa onde estão os que te amam. Porque casa não é um lugar, são pessoas. E se as tuas pessoas estão lá, então lá é onde deves ficar. Por mais saudades que tenhas da tua terra, por mais que sonhes com voltar, se voltas sozinho, voltas para o vazio. Eu sei, eu vivi isso. Estou sentado na varanda. O Douro corre lá embaixo, indiferente ao meu sofrimento. As gaivotas gritam, os turistas riem, a vida continua. E eu estou aqui, nem em França, nem verdadeiramente em Portugal. Estou no meio, sozinho, a contar os dias, até ao próximo telefonema que talvez não venha, a próxima visita que talvez seja cancelada, a próxima mensagem de Feliz Natal. Deixa o teu comentário. Conta a tua história. Porque sei que não sou o único, sei que há milhares como eu, espalhados por estas terras, a viver a mesma saudade, a mesma solidão, a mesma dúvida sobre se fizeram a escolha certa. E talvez, ao partilharmos estas histórias, nos sintamos um pouco menos sozinhos, um pouco menos estrangeiros na nossa própria vida. A saudade não é só de um lugar, é de um tempo que não volta, é das pessoas que já não temos, é da vida que podíamos ter vivido e não vivemos. E essa é a saudade mais dolorosa de todas.